Capítulo 311. Avanço para um verdadeiro feiticeiro espiritual. Com o passar do tempo, mais de 100 anos se passaram num piscar de olhos. Reino do elemento trovão. Dentro das nuvens encamadas, o trovão irrompeu, transformando-se em um arco serpentino de eletricidade que surgiu descontroladamente em todas as direções, destruindo as nuvens ao redor. Em um instante, um vácuo surgiu em meio às vastas nuvens. Bem no centro desse vácuo, Sunan foi envolto por uma luz trovejante ofuscante, e uma onda peculiar envolveu a área a poucos milhares de quilômetros dele, com uma luz trovejante tremulando no vazio, fazendo o ar se distorcer como ondulações. Após um tempo de duração desconhecido, a onda desapareceu repentinamente, e a densa luz trovejante pareceu ser atraída de volta para o corpo de Sunan, como se por uma força invisível. As nuvens de tempestade ao redor voltaram, preenchendo rapidamente o vácuo. Após um momento, Sunan rompeu as nuvens e ascendeu ao céu. Um sorriso de alegria se espalhou por seu rosto. Finalmente compreende a lei do trovão, disse ele. Seguindo a lei da gravidade, ele agora dominava uma segunda lei. Os objetivos que havia estabelecido para si mesmo haviam sido todos alcançados. Agora, é hora de condensar o espírito verdadeiro, declarou. O espírito verdadeiro, na realidade, é uma versão elevada da alma. Feiticeiros de nível 3, ao controlar com sucesso o poder da lei, podem extraí-lo e infundi-lo em suas almas, elevando-as e transformando-as em espíritos verdadeiros. Os feiticeiros que alcançam isso são essencialmente libertados dos limites da vida cotidiana, tornando-se seres de alta dimensão semelhantes a entidades divinas. Mesmo que seus corpos físicos fossem destruídos, eles ainda poderiam sobreviver por meio de um fragmento de seu espírito verdadeiro, aguardando o momento certo para regenerar seus corpos. Em essência, os feiticeiros de espírito verdadeiro são semelhantes a versões simplificadas de planos. Planos podem ser vistos como conglomerados de inúmeras leis. Da mesma forma, os feiticeiros de espírito verdadeiro podem ser vistos como conglomerados de uma ou múltiplas leis, semelhantes a planos simplificados. Planos podem existir por dezenas de milhões de anos e, naturalmente, a vida útil dos feiticeiros espirituais verdadeiros é significativamente estendida, permitindo-lhes viver por milhões de anos. É claro que os planos também não são eternos. Eles também acabarão enfrentando o esgotamento de suas essências, levando à sua aniquilação. Consequentemente, os feiticeiros espirituais verdadeiros não são imortais. Mesmo os poderosos feiticeiros espirituais verdadeiros não podem desafiar a passagem do tempo e, eventualmente, encontrarão seu fim. Acontece que esse período é incrivelmente longo. O processo de condensação do espírito verdadeiro requer tranquilidade e não pode ser perturbado, tornando-o impossível de ser realizado dentro do plano elemental. Sunan dispensou seus guardas golem e abriu uma fenda no espaço para partir. Ao retornar ao continente Luz Estelar, ele imediatamente retornou à torre do feiticeiro Luz Estelar sem encontrar Leze. Enviou uma mensagem a ela e então o seguiu diretamente para o andar superior, instruindo o espírito da torre a não ser perturbado. Condensar o espírito verdadeiro requer imenso suporte energético, e é mais apropriado fazê-lo perto de uma versão simplificada da fornalha elemental. Sentado de pernas cruzadas, Sunan fechou os olhos e começou a sentir a essência do plano. Ao compreender as leis, é melhor procurar planos com características de lei distintas como locais de cultivo. No entanto, condensar o espírito verdadeiro é diferente. Envolve o uso do poder da lei para elevar e transformar a alma, e quanto mais suave e estável for o poder da lei, melhor. Intensidade excessiva é contraproducente. Portanto, planos comuns como o continente Luz Estelar, que não possuem características de lei particularmente proeminentes, são os mais adequados. Em essência, o processo de condensação do espírito verdadeiro envolve a extração contínua do poder da lei e a transformação gradual da alma no espírito verdadeiro. Essa tarefa é muito mais simples do que compreender leis e é puramente uma questão de tempo e esforço.
Logo, o salão do último andar retornou à tranquilidade, deixando apenas o zumbido da fornalha elemental simplificada reverberando. Com o passar do tempo, a alma de Sun An gradualmente assumiu a aura do poder da lei. As duas leis da gravidade e do trovão gradualmente transformaram e elevaram sua alma, elevando-a a um estado superior. Após um período desconhecido, quando a parte final de sua alma foi transformada, o corpo de Sun An tremeu, e os 3 cristais inatos nas profundezas de sua consciência se romperam com o estalo, estilhaçando-se em inúmeras névoas que preencheram cada centímetro de sua consciência. As névoas eram uma mistura de azul escuro e ciano, entrelaçando-se harmoniosamente, com cada cor contendo a outra, criando um espetáculo excepcionalmente harmonioso que irrompeu como uma inundação. A cada onda, uma onda peculiar emanava do corpo de Sun An, espalhando-se pelo vazio e fazendo-o tremer levemente. Naquele instante, todos os feiticeiros do continente Luz Estelar sentiram um ritmo peculiar e, simultaneamente, olharam na direção da torre do feiticeiro Luz Estelar. O plano está pulsando. O que está acontecendo? O que é? Os feiticeiros ficaram todos atônitos, e muitos deles imediatamente se dirigiram para a torre do feiticeiro Luz Estelar. Naquele exato momento, em uma sala de estudos na torre do Mago Luz Estelar, Leslie de repente levantou a cabeça, com o rosto tomado pelo espanto, seguido por puro deleite. Como uma das magas mais experientes da Aliança Estelar, ela compreendeu imediatamente o que essa vibração planar representava. Durante a convenção da queda estelar, ela presenciou uma cena semelhante. Alguém estava condensando um espírito verdadeiro no continente Luz Estelar. Lembrando-se da mensagem recente de Sun An sobre sua reclusão, a verdade não era difícil de adivinhar. Sun An havia se tornado um mago espiritual verdadeiro. Por um momento, Leslie ficou radiante. Sun An não tinha consciência da comoção que causara lá fora. Naquele exato momento, ele estava imerso na experiência única proporcionada por sua descoberta. Um arrepio, como se originado do plano da alma, percorreu todo o seu corpo. Nesse instante, ele pareceu se libertar de algum tipo de algema, e todo o seu ser se sentiu elevado. Essa sensação sem precedentes o deixou completamente inebriado. Demorou um bom tempo até que ele relutantemente recuperasse os sentidos, abrindo os olhos e respirando fundo. Espírito da Torre número 1, há quanto tempo comecei a condensar meu espírito verdadeiro? 5 anos, 2 meses e 3 dias. Mais de 5 anos? Os olhos de Sun An piscaram, mais tempo do que ele esperava. No entanto, considerando que ele havia evoluído para se tornar um verdadeiro feiticeiro espiritual com 2 leis, não era surpresa que demorasse um pouco mais. De qualquer forma, finalmente evoluí para me tornar um verdadeiro feiticeiro espiritual. O rosto de Sun An se iluminou com genuína alegria. Depois de investir tanto pensamento e energia, e até mesmo correr o enorme risco de matar deuses, tudo em prol de obter essência divina para auxiliar seu cultivo, ele finalmente alcançou seu objetivo, dando o passo mais crucial no caminho de um feiticeiro. No momento em que se tornou um verdadeiro feiticeiro espiritual, não havia dúvida de que ele havia se juntado às maiores potências do multiverso. Sun An levou um bom tempo para acalmar sua alegria interior e invocou seu painel de status. Sun An Yanezuto, masculino/feiticeiro espiritual verdadeiro, nível de maestria, fusão de leis, lei da gravidade. Nível 1 e 11, lei do trovão. Nível 104, observando os dados no painel, Sun An assentiu. O nível da lei representa o controle do feiticeiro sobre a lei, com níveis mais altos indicando maior controle. A lei da gravidade, sendo a primeira lei que ele dominou, naturalmente tinha um nível ligeiramente superior à lei do trovão. Os feiticeiros espirituais verdadeiros são categorizados em 3 níveis com base em seu controle sobre as leis: nível de maestria, nível de manipulação e nível de domínio. O nível de maestria indica que o feiticeiro espiritual verdadeiro domina a lei e pode aplicá-la inicialmente. Ele pode desenvolver técnicas de combate baseadas no poder da lei, como a supressão da gravidade de Sun An, o buraco negro da gravidade e a manipulação da gravidade. O nível de maestria corresponde aos níveis de 1 a 99.
O nível de manipulação significa que o feiticeiro espiritual verdadeiro pode aplicar a lei com habilidade, com uma compreensão e aplicação significativamente aprimoradas do poder da lei. O sinal mais notável é a capacidade de repelir temporariamente outras leis em uma determinada área, deixando apenas a lei que controla, formando assim um domínio da lei. A menos que sejam neutralizados pelo uso do poder da lei ou forças semelhantes, os feiticeiros espirituais verdadeiros são quase invencíveis dentro de seu domínio da lei. No nível de manipulação, mesmo sem uma cidade flutuante, os feiticeiros espirituais verdadeiros podem enfrentar deuses do mesmo nível no abismo de sangue, um lugar onde o poder dos deuses e de seus países é suprimido, utilizando seu domínio da lei para anular a força opressiva do país dos deuses. O nível de manipulação corresponde aos níveis 100 a 999. Quanto a um nível mais alto, o nível de domínio, significa literalmente dominar a lei. Feiticeiros espirituais verdadeiros neste nível têm uma compreensão e percepção quase ilimitadas da lei. Eles não apenas exercem o poder da lei com facilidade, mas também podem influenciar e controlar o mesmo poder da lei de outros feiticeiros. Por exemplo, um feiticeiro espiritual verdadeiro nível de domínio que também domina a lei da chama pode privar um feiticeiro espiritual verdadeiro nível de manipulação de seu poder de dominar as chamas, reivindicando-o para si. Eles podem até mesmo fazer com que as chamas se voltem contra o feiticeiro espiritual verdadeiro nível de manipulação. Além disso, feiticeiros espirituais verdadeiros nível de domínio podem manipular o poder da lei de um plano inteiro, transformando-o temporariamente em seu domínio da lei. Confrontá-los não é menos do que desafiar um plano inteiro. Mesmo sem uma cidade flutuante, feiticeiros espirituais verdadeiros nível de domínio podem enfrentar deuses do mesmo nível em circunstâncias normais. O nível de domínio corresponde aos níveis 1000 a 9999. É claro que esta é apenas uma classificação dentro do jogo. No mundo real, nível de maestria, nível de manipulação e nível de domínio correspondem a feiticeiros de quarto, quinto e sexto graus, respectivamente. Feiticeiros frequentemente usam este último sistema de classificação. O próximo passo é o aprimoramento contínuo dos níveis de lei. Sunan, uma feiticeira espiritual verdadeira iniciante, dominou duas leis, uma das quais é uma lei baseada em regras, dando a ela uma destreza de combate mais forte em comparação com outros feiticeiros espirituais verdadeiros como uma única lei. Além disso, seu potencial supera em muito o de feiticeiros espirituais verdadeiros comuns. Contanto que ela eleve qualquer lei a um nível de manipulação, ela poderá avançar para esse nível. Se ela elevar ambas as leis ao nível de dominância, suas perspectivas de avanços futuros para reinos superiores serão significativamente melhoradas. Resta mais uma divindade. Sunan gira o pulso e, na palma da sua mão, surge um cristal multifacetado deslumbrante. Durante o processo de compreensão da lei do trovão, a divindade extraída do golem corpo divino foi totalmente consumida, mas a divindade da rainha aranha permanece intacta. No próximo período, Sunan planeja utilizar essa divindade para auxiliar seu cultivo, elevando rapidamente seus níveis de lei. A cidade flutuante também pode ser adicionada à agenda. Como uma das construções de guerra de alto nível no reino do feiticeiro, a cidade flutuante ostenta inúmeras instalações, incluindo canhão de pulso supercondutor de cristal de mana, a barreira de defesa de energia superlarga, o sistema de defesa de labirinto e a fornalha elemental, entre outras. A construção dessas instalações centrais exige a expertise de feiticeiros espirituais verdadeiros. Agora que Sunan avançou para o nível de feiticeira espiritual verdadeiro, é hora de iniciar a construção de sua própria cidade flutuante. O custo de construção de uma cidade flutuante é pelo menos 100 vezes maior que o de uma torre de feiticeiro padrão. Para construir uma cidade flutuante, os recursos de toda a Aliança Estelar devem ser reunidos, e o prazo é bastante extenso. Sunan reflete consigo mesma. Com os meios para criar pedras de mana sintéticas, ela não precisa se preocupar com o aspecto financeiro.
No entanto, muitos dos materiais preciosos necessários para a cidade flutuante não podem ser facilmente obtidos com pedras de mana e precisarão ser reunidos ao longo do tempo. Além disso, a construção das diversas instalações centrais da cidade flutuante também consumirá tempo e energia. Sunan estima que, mesmo com tudo correndo bem, levará pelo menos 4 a 5 séculos para concluir a cidade flutuante. Se as coisas caminharem em um ritmo mais lento, não seria surpreendente se levasse mais de um milênio. Vamos dar um passo de cada vez, murmura Sunan para si mesma. Além da cidade flutuante, há outros assuntos a tratar. O primeiro é a construção de um semiplano. À medida que os feiticeiros espirituais verdadeiros evoluem em sua essência vital, a densidade de partículas de energia necessária para suas almas e corpos também aumenta. A densidade de partículas de energia de planos comuns, como o continente luz estelar, não é mais suficiente para os feiticeiros espirituais verdadeiros. É como se uma pessoa comum se encontrasse repentinamente em um lugar com ar rarefeito. Embora não se machuque, ainda é bastante desconfortável. É por isso que quase todos os verdadeiros feiticeiros espirituais escolhem residir no reino da verdade por longos períodos. Além dos benefícios do cultivo, o reino da verdade também é favorecido devido à sua maior densidade de partículas de energia. No entanto, há outra abordagem: construir seu próprio semiplano. Muitos verdadeiros feiticeiros espirituais criam um semiplano com alta densidade de partículas de energia como seu refúgio pessoal. Além disso, o semiplano é crucial para que os verdadeiros feiticeiros espirituais alcancem reinos superiores. Quanto maior e mais completo for o semiplano, maiores serão as chances de alcançar reinos superiores no futuro. O verdadeiro feiticeiro espiritual não é o objetivo final de Sunan. Ele almeja ascender ainda mais alto. Portanto, criar seu próprio semiplano é igualmente essencial. No entanto, a dificuldade de criar um semiplano não é menor do que construir uma cidade flutuante do zero, e essa empreitada também requer planejamento a longo prazo. O segundo ponto é o Reino da Verdade, também conhecido como Planície da Lei. O Reino da Verdade é um local sagrado para os feiticeiros compreenderem as leis. Essencialmente, todos os feiticeiros espirituais verdadeiros residem lá o ano todo em busca de avanços. A divindade da Rainha Aranha só pode sustentar o rápido cultivo de Sunan por um curto período. Uma vez consumida, se ela quiser manter sua eficiência de cultivo, precisa entrar no Reino da Verdade. No entanto, obter acesso ao Reino da Verdade não é uma tarefa fácil. O local é constantemente controlado por várias grandes facções de feiticeiros. Os feiticeiros espirituais verdadeiros de outras facções de feiticeiros precisam obter o consentimento dessas grandes facções para entrar. Parece que terei que visitar Maisha, suspira Sunan, aliviado. Embora tenha alcançado seu objetivo de longo prazo, isso não significa que ele possa relaxar e pegar leve daqui para frente. Pelo contrário, ele estará ainda mais ocupado. Elevar os níveis da lei, a cidade flutuante, o semiplano e o reino da verdade. Cada um desses empreendimentos ocupará uma quantidade significativa de seu tempo e energia. Além disso, ele precisa estabilizar seu reino, adaptar-se rapidamente ao poder da lei e aprofundar-se em mais técnicas de aplicação do poder da lei. O reino da verdade não é um lugar tranquilo. Para permanecer lá, é preciso possuir força suficiente, ou será apenas um sonho? Em resumo, há muito o que fazer no próximo período. Capítulo 312. Um passo significativo à frente. Após deixar a torre de escritórios, Sunan chegou à área administrativa. Lizzie o esperava no corredor. Assim que o viu, os olhos de Lizzie brilharam, e ela o encarou com um olhar avaliador antes de cumprimentá-lo com um sorriso. Parabéns pela sua promoção a feiticeiro espiritual verdadeiro, disse ela, com um tom de voz repleto de admiração e espanto. Pelo que Lizzie sabia, ninguém jamais havia alcançado o que Sunan havia alcançado, ascender ao posto de feiticeiro espiritual verdadeiro do zero em menos de 3.000 anos. Tal velocidade era simplesmente inacreditável. Chamar isso de milagre não seria exagero.
Aqueles chamados descendentes de espíritos verdadeiros não se comparavam a Sun-An. Lise estava genuinamente encantada com a promoção de Sun-An. Afinal, isso significava que, daquele dia em diante, a Aliança Estelar havia entrado oficialmente para o ranking das facções de feiticeiros de segunda categoria, dando um passo significativo à frente. Obrigada, respondeu Sun-An com um leve sorriso. Houve algum evento importante durante meu isolamento? Lise sabia com que Sun-An estava mais preocupada. Ela balançou a cabeça e disse: não houve nenhuma movimentação significativa da Torre Celestial ou do Trono Negro, provavelmente por medo do Códice da Sabedoria. Muitas pessoas vieram até nós querendo comprar corpos divinos, mas eu os recusei, dizendo que não poderia tomar decisões enquanto você estivesse em isolamento. Sun-An arqueou uma sobrancelha. Aqueles 2 corpos divinos eram destinados à criação de golems de corpo divino. Era previsível que, por muito tempo, a Aliança Estelar não teria um segundo mago espiritual verdadeiro além dele. Sob tais circunstâncias, um golem de corpo divino com poder de combate comparável ao de um mago espiritual verdadeiro se tornaria, sem dúvida, o trunfo da Aliança Estelar. Sun-An nem sonharia em vender os corpos divinos. Vou reservar um tempo para refinar os corpos divinos em golems. Se eles vierem novamente, apenas recusem, instruiu. Entendo, respondeu Lise. Mais alguma coisa? Não, Lise balançou a cabeça. A guerra civil dos feiticeiros acabou há pouco tempo, e todas as principais facções de feiticeiros estão se mantendo discretas. Sun-An assentiu, entendendo. De fato, de acordo com sua memória, não pareceu haver nenhum evento digno de nota no multiverso durante o período entre a Guerra Civil dos Feiticeiros e a calamidade dos insetos antigos. A queda da Rainha Aranha já era um evento bastante notável. No entanto, isso se deveu ao fato de a Rainha Aranha ter caído no abismo de sangue, envolvendo 3 facções de feiticeiros. Se a mesma coisa tivesse acontecido no Reino da Verdade, não teria sido considerado um evento significativo. Como tem sido a Aliança Estelar ultimamente? Perguntou Sun-An. Lise estava preparado e entregou a Sun-An um arquivo detalhando o desenvolvimento da Aliança Estelar durante sua reclusão. Na Guerra dos Deuses Assassinos, a Aliança Estelar sofreu perdas militares significativas e, apesar do amplo suprimento de recursos, levou de 4 a 5 décadas para se recuperar. Depois disso, a força militar da Aliança Estelar progrediu notavelmente. Atualmente, apenas o corpo de estátuas divinas ultrapassava 30 em número. A Aliança Estelar estava agora trabalhando no estabelecimento de seu 31º corpo de estátuas divinas. O número de torres de feiticeiros finalmente ultrapassou 100, com 5 delas sendo torres de grande porte. O que agradou ainda mais a Sun-An foi que o número total de feiticeiros ultrapassou 3.000, atingindo impressionantes 3.217. Como esperado, o aumento no número de planos humanos também acelerou o crescimento de feiticeiros. Vale mencionar que a Aliança Estelar contava atualmente com mais de 100 feiticeiros de nível 2. Infelizmente, ainda havia apenas uma feiticeira de nível 3, a própria Lise. Este era um resultado esperado. Além da dificuldade de promoção para o nível 3, mesmo que se conseguisse, o tempo de crescimento era medido em milênios. O tempo de desenvolvimento da Aliança Estelar ainda era menor em comparação com outras facções de feiticeiros, então era compreensível que eles tivessem menos feiticeiros de nível 3. Em outros aspectos, o número de fortalezas celestiais havia chegado a quase 100. O número de frotas voadoras também ultrapassou 500. Além disso, a Aliança Estelar havia estabelecido uma nova legião, a Legião dos Dragões. O programa de aprimoramento da linhagem dracônica estava a todo vapor, produzindo resultados extremamente impressionantes. Ele havia entrado em um período de rápido crescimento, com 4 a 5 espécies de subdragões de alto nível rompendo com sucesso suas restrições de linhagem e evoluindo para verdadeiros dragões a cada ano. Até então, a Aliança Estelar possuía mais de 1000 verdadeiros dragões.
Não muito tempo atrás, Lise havia começado a organizar os dragões em uma legião, incorporando oficialmente a Legião dos Dragões ao sistema militar da Aliança Estelar como a segunda legião de As da classe Feiticeiro, depois do corpo de caçadores de bruxas. Quanto ao corpo de caçadores de bruxas, como Sunan havia se concentrado no cultivo, ele não havia criado muitas marionetes nos últimos anos, então as marionetes da classe feiticeiro eram todas fabricadas por outros feiticeiros, resultando em um ritmo de crescimento mais lento. Atualmente, todo o corpo de caçadores de bruxas contava com apenas 2.000 membros. Se incluirmos as marionetes da classe feiticeiro em várias torres de feiticeiros e corpos de estátuas divinas, as marionetes da classe feiticeiro da Aliança Estelar se aproximavam de 4.000 em número. Além disso, a Ordem dos Cavaleiros do Sigilo se beneficiou do aumento de planos humanos, expandindo-se a uma taxa surpreendente nos últimos anos, alcançando mais de 10 milhões de membros. No entanto, a maioria desses recursos foi usada para proteger vários planos, e Lise atraiu apenas os mais elitistas para estabelecer 2 corpos do sigilo, com milhões de homens, que foram usados para expedições externas. Além disso, os cavaleiros de elite foram selecionados para transformação elemental e modificações de linhagem, levando ao estabelecimento da Ordem dos Cavaleiros Elementais e da Ordem dos Cavaleiros da Linhagem. Embora o poder de combate dos cavaleiros elementais e dos cavaleiros da linhagem possa não se comparar ao de feiticeiros completos e dragões verdadeiros, e eles podem até ser inferiores aos fantoches da classe feiticeiro, sua força reside em seu vasto número. Com mais de 10 milhões de cavaleiros do sigilo como base, um formidável exército de milhões poderia ser formado, se necessário. Se tudo correr bem, a Aliança Estelar poderá em breve possuir seu terceiro exército de As. Após ler o arquivo, Sunan assentiu, satisfeito. Excluindo o poder de combate de alto nível de um feiticeiro espiritual verdadeiro, a força militar da Aliança Estelar já estava no mesmo nível dos 1000 pássaros. Após absorver a maior parte dos recursos da Torre Blackthorn, os 1000 pássaros haviam ascendido ao topo das facções de feiticeiros de segunda categoria. Ser capaz de se comparar aos 1000 pássaros era uma prova da força atual da Aliança Estelar. Assim que Sunan refinar os 2 golems do corpo divino, compensando a falta de poder de combate de alto nível, a Aliança Estelar se tornará uma formidável facção de feiticeiros de segunda categoria. Depois que Sunan terminou de ler o arquivo, Lise imediatamente disse: recentemente, obtive coordenadas para mais de 10 planos inexplorados da cidade dos 10.000. Enviei pessoas para explorá-los e, se forem adequados, pretendo começar a desenvolvê-los. Sunan assentiu levemente. Planos nunca são demais. Mesmo que faltem recursos, podem ser usados para estabelecer veios secundários de pedras mágicas. Controlar o número de planos é um dos critérios críticos para avaliar a força de uma facção de feiticeiros, especialmente para facções emergentes como a Aliança Estelar, onde planos são um recurso escasso. Tomando o Thousand Beard como exemplo, ele controla mais de 20 planos, quase o dobro do da Aliança Estelar. Se não fosse pelo controle excepcional de Sunan sobre planos, a Aliança Estelar, com apenas metade do número de planos, não teria sido capaz de se desenvolver a um nível comparável. Além disso, a transformação do plano Shigu está em seus estágios finais, e pretendo transformar o plano Jaque e o plano Olho de Urso em planos humanos em seguida. O plano Jaque e o plano Olho de Urso são ambos planos que a Aliança Estelar tomou da Torre Blackthorn, e seus ambientes já são relativamente adequados para a habitação humana. Com algumas modificações, eles podem ser transformados em planos humanos para migração populacional. Incluindo o plano Shigu, a Aliança Estelar agora possui 4 planos humanos, e Sunan certamente não se oporia a ter mais. Naturalmente, ele não vetaria a ideia de Lise. Deixo este assunto em suas mãos. Se mais 2 planos humanos puderem ser criados, o número de feiticeiros na Aliança Estelar sem dúvida aumentará significativamente. Quais são seus planos para o futuro? Lise perguntou sobre as intenções de Sunan. Sunan ponderou por um momento antes de responder. Acho que não será tão rápido quanto entrar no reino da verdade.
Precisarei permanecer na aliança estelar por algum tempo, durante o qual poderei criar o golem do corpo divino e cultivar um lote de formas de vida divinas. A essência divina da Rainha Aranha ainda está em posse de Sun-An, e ele planeja usá-la para cultivar um lote de formas de vida divinas. No futuro, elas fornecerão continuamente energia divina, que poderá ser usada para sintetizar cristais de energia divina para seus feiticeiros cultivarem. Esta é outra maneira de obter cristais de energia divina, além de sintetizar núcleos elementais. Quanto mais canais como este, melhor. Além disso, devemos começar a coletar materiais para a construção da cidade flutuante. Embora Sun-An esteja se preparando para construir a cidade flutuante, ele não pretende consumir muitos recursos da Aliança Estelar. Atualmente, a Aliança Estelar está em um período de rápido desenvolvimento, e se a construção da cidade flutuante atrapalhar seu progresso, seria um caso de sacrificar benefícios de longo prazo por ganhos de curto prazo. Construir a cidade flutuante é um projeto demorado que pode levar milhares de anos, então não há necessidade de pressa. Além disso, quanto mais forte a aliança estelar se tornar, mais vantajosa será para coletar materiais para a cidade flutuante. Lizzie assentiu levemente, observando as instruções de Sun-An. Há mais uma coisa. Envie alguém ao abismo de sangue para coletar cristais de alma do rio de sangue. Lizzie ficou surpreso e perguntou: você planeja usar os espíritos malignos do rio de sangue como materiais? Mas os cristais de alma produzidos dessa maneira não estarão altamente contaminados. Tudo bem, disse Sun-An. Eu tenho métodos de purificação. Vendo a confiança de Sun-An, Lizzie não questionou mais, mas fez uma anotação mental sobre o assunto. Após discutir os principais problemas, Sun-An voltou-se para perguntar sobre o cultivo de Lizzie. Como está progredindo sua compreensão das leis? Ao ouvir isso, um sorriso surgiu no rosto de Lizzie e ela respondeu: está indo bem. Já compreende a lei estelar. Com a ajuda da poção do despertar da luz, devo ser capaz de controlá-la em, no máximo, 3.000 anos. Isso é realmente muito tranquilo. Sun-An sorriu e assentiu. Essa velocidade foi maior do que ele esperava, indicando uma alta compatibilidade entre Lizzie e a lei estelar. Talvez isso se devesse aos seus 2.000 anos de existência na forma de um fantasma na cidade da queda estelar, onde ela teve contato próximo com a Convenção da Queda Estelar. A Convenção da Queda Estelar é uma obra-prima tecnológica criada por feiticeiros espirituais verdadeiros, desenvolvida e aprimorada ao longo de muitos anos. Ela encapsula a essência de inúmeras percepções e compreensões da lei estelar. A compreensão profunda da Convenção da Queda Estelar beneficia muito a compreensão da lei estelar. Após passar meio mês cuidando de alguns assuntos e sintetizando recursos de alto nível para o consumo da Aliança Estelar, Sun-An retornou ao seu cultivo. Embora pudesse aprimorar simultaneamente os níveis de duas leis, isso sem dúvida retardaria a taxa de aumento do nível das leis, afetando assim seu poder de combate. Considerando o potencial de combate no Reino da Verdade, Sun-An decidiu priorizar uma lei e rapidamente aprimorar seu poder de combate. Quanto a qual lei priorizar, não havia dúvida, tinha que ser a lei da gravidade. O local de cultivo escolhido continuou sendo o plano da Sumidouro das Almas, onde o ambiente de forte gravidade era ainda mais propício à sua compreensão da lei da gravidade. Ao reentrar no plano da Sumidouro das Almas, Sun-An imediatamente sentiu que a supressão da gravidade ao seu redor havia enfraquecido significativamente. Antes, entrar no plano da Sumidouro das Almas era como um humano mergulhando no oceano, mas agora parecia um peixe retornando ao mar, com uma sensação de liberdade e tranquilidade. Era evidente que, após dominar a lei da gravidade, o forte ambiente gravitacional do planos de Sumidouro de Almas não era mais um obstáculo, mas sim benéfico para seu desempenho em combate. Nesse ambiente, ele podia exercer plenamente 120% de sua força. Por outro lado, os oponentes seriam suprimidos e enfraquecidos. Esta é essencialmente uma versão enfraquecida do domínio da lei, pensou Sun-An. No entanto, surgiu um problema.
À medida que a supressão gravitacional enfraquecia, a eficácia do cultivo naturalmente diminuía. Sunan teve que se dedicar tempo à busca por um ambiente gravitacional mais forte. Após algum esforço, ele finalmente encontrou um local de cultivo adequado, uma caverna escura e sombria localizada a 1000 metros de profundidade. Após preparar a matriz de feitiços da gravidade, Sunan sentou-se de pernas cruzadas, tomou uma poção do despertar da luz e segurou a essência divina na palma da mão, extraindo o poder da lei para sintetizá-lo e integrá-lo ao seu corpo para compreensão. O tempo passou enquanto ele cultivava. 2 anos se passaram num piscar de olhos. Quando Sunan abriu os olhos e convocou o painel, a lei da gravidade havia aumentado para 1,54 nível. Aumentou 0,43 nível. Sunan ficou pensativo. Nesse ritmo, levaria de 500 a 600 anos para elevar a lei da gravidade ao nível 100 e atingir o nível de maestria. Essa velocidade era surpreendentemente rápida. É comum que feiticeiros espirituais verdadeiros levem centenas de anos para aumentar seu nível de lei em um nível sem ajuda externa. Comparado a outros feiticeiros espirituais verdadeiros, a velocidade de cultivo de Sunan era realmente assustadora. Afinal, ele tinha a poção do despertar da luz, a síntese da lei e a essência divina. Seria anormal se sua velocidade de cultivo não fosse rápida. Este é apenas um estado ideal. A poção do despertar da luz e a síntese da lei são boas, mas a essência divina provavelmente não me sustentará até que eu alcance um nível de maestria da lei da gravidade. Sunan examinou a essência divina em sua mão. Após mais de 2 anos de cultivo, a essência divina havia sido consumida em cerca de 1%. Em outras palavras, essa essência divina só poderia sustentar seu cultivo por cerca de 200 anos. Uma vez consumida a essência divina, sua velocidade de cultivo, sem dúvida, diminuirá significativamente. Uma vez consumida a essência divina, terei que entrar no reino da verdade o mais rápido possível. Mas 200 anos são mais do que suficientes para refinar 2 golems de corpo divino. Durante a jornada de Sunan ao reino da verdade, a Aliança Estelar precisa de uma força de combate de alto nível para protegê-la. O golem de corpo divino é, sem dúvida, a melhor escolha. Com 2 golems de corpo divino guardando a Aliança Estelar, Sunan pôde partir em paz. Antes disso, preciso fazer uma viagem ao Códice da Sabedoria. Sunan ainda precisa consultar Maisha sobre as informações sobre o Reino da Verdade. Capítulo 313. Uma abordagem abrangente. O laboratório estava intensamente iluminado, com um golem enorme ocupando uma grande bancada. Shiman, com extrema concentração, manipulou a mão do mago, inscrevendo cuidadosamente runas no corpo do golem. Depois de mais de meia hora, ele finalmente completou a última runa. Conforme a runa tomava forma, um brilho fraco percorreu o corpo do golem, e uma aura fresca e realista surgiu do nada. Shiman deu um suspiro de alívio, tirou um cristal da alma e o inseriu no recesso central do peito do golem. Com um clique, o cristal da alma afundou no corpo do golem, encaixando-se perfeitamente. Zumbido. O golem ganhou vida, sentou-se, pulou da bancada e aterrissou com um baque, emitindo um som mecânico abafado de sua boca. Aguardando seu comando. Fique ali e entre no modo de espera. Shiman apontou para um canto do laboratório, onde mais de 10 autômatos de aço das sombras já estavam alinhados. Comando recebido. O autômato de aço das sombras deu passos pesados em direção ao canto e se juntou aos outros. Olhando para a fileira de autômatos, um sorriso satisfeito surgiu no rosto de Shiman. A Aliança Estelar está atualmente explorando novos planos e, assim que a equipe de exploração retornar com informações, selecionará um novo plano para desenvolver. Portanto, é hora de expandir o poder militar com golems, e o preço de aquisição de autômatos também está subindo. Este lote de autômatos de aço das sombras é suficiente para trocar por uma quantidade substancial de pontos de contribuição. Se usado para trocar por cristais de energia divina, seria suficiente para ele avançar para a cristalização de nível 2. Embora ele já seja um feiticeiro liquidificado de nível 2, sua força está entre as 20 melhores de toda a Aliança Estelar.
Shima ainda acumula pontos de contribuição diligentemente. Esta é a rotina diária de todos os feiticeiros da Aliança Estelar. Mesmo feiticeiros poderosos como Kozang, Qianwei e Fagia Duo, que são magos cristalizados de nível 2, precisam trabalhar duro para obter pontos de contribuição. No entanto, todos estão dispostos a fazê-lo. Comparados aos feiticeiros de outras facções, os feiticeiros da Aliança Estelar são realmente muito afortunados. Afinal, outras facções de feiticeiros não têm cristais de energia divina e núcleos de cristal elemental em abundância para troca. Contanto que os feiticeiros da Aliança Estelar trabalhem duro o suficiente, eles podem trocar por uma grande quantidade de recursos de cultivo, e sua força aumentará a uma taxa surpreendente. Esse tipo de tratamento não está disponível nem mesmo em grandes facções de feiticeiros como o Codex da Sabedoria e a Aliança Azul Profundo. Após deixar o laboratório, Shima correu para o departamento de logística e entregou todos os autômatos de aço das sombras que havia criado recentemente. Trocou todos os pontos de contribuição recebidos por cristais de energia divina e partiu satisfeito. Em seguida, não foi para a sala de cultivo, mas rumou para a cidade do Lago Etéreo. Depois que cada um avançou para magos de nível 2, Shima, Attila, Kaili, Tagana, Izan e Feimin ficaram ainda mais ocupados. Alguns se isolaram para cultivar, outros realizaram experimentos e outros saíram para explorar, cada um com suas próprias tarefas. Com o território da Aliança Estelar em rápida expansão, o grupo estava espalhado por vários planos, raramente conseguindo se reunir. Foi somente há algumas centenas de anos que eles fizeram um pacto de se reunir a cada 20 anos, para se atualizarem e trocarem informações simultaneamente. E hoje era o dia do encontro deles, realizado a cada 20 anos. Quando Shima chegou ao salão de reuniões, os outros já estavam lá. Desculpe, fui ao departamento de logística e me atrasei por um tempo. Shima se desculpou. Está tudo bem. Attila sorriu gentilmente. Nós também acabamos de chegar. Após uma breve troca de cumprimentos, todos começaram a conversar casualmente. Como esperado, o primeiro tópico foi a notícia recente que se espalhava como fogo pela Star Alliance e por todo o mundo dos feiticeiros. Ouvi dizer que a Mestre Sun An avançou para um verdadeiro feiticeiro espiritual. É verdade? Sim, acabei de voltar do Mestre Leze. Minha professora realmente avançou para um verdadeiro feiticeiro espiritual. Quem falava era Attila. Tendo servido como assistente de Leze, suas palavras carregavam um alto grau de credibilidade. De fato, todos os presentes entendiam que a notícia, tendo se espalhado, não deveria ser questionada quanto à sua autenticidade. Mas quando receberam a confirmação de Attila, não puderam deixar de se sentir surpresos e reverentes. A taxa de aumento de força da Mestre Sun An continua tão exagerada quanto sempre. De fato, até onde eu sei, aqueles descendentes de espíritos verdadeiros que levaram mais de 5.000 anos para avançar da cristalização de nível 3 para feiticeiro espiritual verdadeiro, e eles não se comparam ao Mestre Sun An. Isso também coloca a Aliança Estelar no nível de facções de feiticeiros de segunda categoria. Não só isso, a Aliança Estelar não fica muito atrás de Toussaint. Os rostos de todos estavam cheios de sorrisos, e até mesmo a normalmente fria e solene Kaili tinha um leve sorriso nos lábios. Quanto mais forte a Aliança Estelar se tornasse, mais rigorosos seriam os invernos frios e os verões quentes, e eles se beneficiariam disso. Após expressarem seu espanto, Shima repentinamente se virou para Kaili e perguntou: Kaili, você participou da exploração de planos, como foi? Todos olharam para Kaili. A maioria dos participantes da exploração de planos eram magos de nível 1, com pouquíssimos magos de nível 2, e Kaili era a única presente que havia se juntado à expedição. Como se tratava da expansão do território da Aliança Estelar, ambos estavam curiosos e ansiosos para saber. A exploração está quase completa. Kaili não os deixou esperando, apresentando um relato conciso dos resultados da exploração.
Desta vez, exploramos 14 planos desconhecidos, 6 dos quais possuíam ambientes extremamente hostis e recursos extremamente escassos, basicamente sem valor. Mestre Leslie já decidiu abandonar esses 6 planos. Entre os 8 planos restantes, 5 possuem recursos relativamente escassos, mas ambientes adequados, com numerosos nós de linhas de lei, que podem ser usados para desenvolver veios secundários de pedras mágicas. No multiverso, existem inúmeros planos, mas apenas uma pequena fração tem valor real. A maioria das aeronaves não só possui recursos escassos, como também ambientes extremamente hostis, impossibilitando a sobrevivência da vida, sendo consideradas aeronaves abandonadas e sem valor para o desenvolvimento. Entre as aeronaves exploradas pela Star Alliance, apenas 6 foram abandonadas, o que já era considerado uma grande sorte. Shi-Man e os outros compreenderam isso, e seus olhos brilharam com as palavras de Kylie. Mas as palavras seguintes de Kylie os deixaram ainda mais felizes. As outras 3 aeronaves possuem recursos relativamente abundantes e ambientes adequados para a vida. Embora não sejam aeronaves humanas, têm o potencial de se transformar em aeronaves humanas. Aeronaves valiosas são raras, e aeronaves humanas são ainda mais raras. Encontrar aeronaves humanas em uma única exploração já é uma probabilidade baixa. Encontrar 3 aeronaves com potencial para se transformar em aeronaves humanas já é muita sorte. Shi-Man sorriu e disse: há pouco tempo, o mestre Leslie ordenou a transformação do plano Jaque e do plano Olho de Urso. Se adicionarmos esses 3 planos, uma vez que todos estejam transformados, a Aliança Estelar terá um aumento repentino de planos humanos, tornando-a única entre as facções de feiticeiros de segunda categoria. De fato. Atila assentiu, concordando. Mas ouvi de Leslie que o professor está planejando construir uma cidade flutuante, o que exigirá uma parcela significativa da mão de obra e dos recursos da Aliança Estelar. Antes que as modificações nos planos Jaque e Olho de Urso sejam concluídas, é improvável que eles tenham a capacidade de transformar outros planos simultaneamente. Transformar aviões em aviões humanos é um esforço que consome muito tempo e recursos, sem exceção. Mesmo o Toussaint, com seu imenso poder, só consegue transformar 2 planos simultaneamente. A Aliança Estelar, apoiada por sua linha de vida financeira de pedras de mana sintéticas, é capaz de modificar 2 planos simultaneamente e ainda ter os recursos para iniciar a construção da cidade flutuante. Uma cidade flutuante? Os olhos de Tagana brilharam levemente. Os outros também demonstraram sinais de agradável surpresa. A cidade flutuante é o ápice do armamento estratégico no Reino Feiticeiro. Uma vez construída com sucesso, a força de combate da Aliança Estelar atingirá imediatamente um novo patamar. Além disso, a própria cidade flutuante é uma fortaleza interestelar de ultra grande escala, capaz de sustentar uma população de milhões. Ela possui inúmeros laboratórios de ponta, câmaras de cultivo, oficinas e muito mais, essencialmente uma versão superdimensionada de uma torre feiticeira. Isso facilitará muito seus experimentos, fabricação e cultivo. Vale a pena notar que, mesmo hoje, as câmaras de cultivo na Torre do Mago da Luz Estelar continuam sendo um dos projetos de intercâmbio mais populares da Aliança Estelar. Nem é preciso dizer que as câmaras de cultivo na cidade flutuante sem dúvida superarão as da Torre do Mago da Luz Estelar. Falando nisso, sua Torre do Feiticeiro foi aprimorada? Perguntou Atila, virando-se para Shi-Man. Esta sorriu levemente e assentiu. Foi concluída há pouco tempo. O rosto de Feimingo revelou um traço de inveja, e ele suspirou. Aqueles que são habilidosos na fabricação de marionetes realmente ganham pontos de contribuição em um ritmo acelerado. Shi-Man riu e olhou para Kylie. Kylie é muito melhor do que eu nesse quesito. Ele era habilidoso tanto na fabricação de poções quanto na fabricação de marionetes, mas devido ao seu foco em ambos os aspectos, sua energia estava dividida, e sua experiência em qualquer um dos campos não podia ser considerada excepcionalmente alta. Pelo menos, na área de fabricação de marionetes, ele não era tão proficiente quanto Kylie, que se especializou nisso. Os outros olharam para Shi-Man e Kylie com uma pitada de inveja nos olhos.
Entre os presentes, apenas as torres dos feiticeiros de Shiman e Kaili haviam alcançado o nível de grande escala, e muitas de suas instalações principais eram de padrão superior. Comparados aos demais, pareciam indivíduos ricos. Enquanto Shiman e os outros conversavam, em outro salão, Qianwei, Quanzhang, a dupla Fagia e Tulio também conversavam. Ao contrário de Shiman, Attila e os outros que haviam se formado na academia, esse grupo havia se juntado à Aliança Estelar mais tarde em suas carreiras, tornando-os relativamente novatos. Apesar disso, seu senso de pertencimento à Aliança Estelar não era menos forte. Afinal, era altamente improvável encontrar outra facção de magos em todo o multiverso que pudesse fornecer aos seus magos recursos de cultivo tão abundantes quanto a Aliança Estelar. É verdade que grandes facções de magos, como o Códice da Sabedoria e a Aliança do Mar Profundo, possuíam ainda mais recursos, mas também tinham mais magos, resultando em uma alocação significativamente menor por pessoa, e a competição era acirrada. Ao contrário da Aliança Estelar, onde muitos recursos de cultivo podiam ser trocados quase ilimitadamente com pontos de contribuição suficientes, eles não precisavam se preocupar com a escassez de recursos. As únicas restrições ao aprimoramento de sua força eram seus talentos inatos e tempo. Por outro lado, precisamente por terem se juntado mais tarde, suas habilidades já eram significativamente mais fortes do que as dos graduados da academia, com quase todos tendo alcançado o segundo estágio. Entre eles, os mais destacados, como a dupla Fagia, Quanzhang e Tulio, haviam alcançado o nível cristalizado do segundo estágio. Com a construção de apenas mais um cristal de talento, eles poderiam avançar para o terceiro estágio. Ao longo dos anos, a Aliança Estelar adquiriu mais de 200 tipos de cristais de talento de várias fontes, incluindo 7 modelos de nível superior. Mas os que mais me interessam ainda são esses 3 modelos de nível superior. A voz de Quanzhang ecoou pelo salão, atraindo inúmeros acenos de concordância. Os cristais de talento de nível superior referem-se aos modelos criados com base nos cristais de talento construídos por Sun An, nomeadamente metal líquido, zona proibida absoluta e chuva de estrelas cadentes, mas com poder reduzido. Embora sejam versões mais fracas, ainda estão um nível acima dos cristais de talento de nível superior regulares e, por isso, são denominados de nível superior pela Aliança Estelar. Todos os 3 cristais de talento de nível superior estão disponíveis para troca por todos os magos da Aliança Estelar, exigindo uma quantidade relativamente pequena de pontos de contribuição. No entanto, na realidade, pouquíssimos magos os trocaram. Isso ocorre porque a construção de cristais de talento de nível superior é excepcionalmente desafiadora, e a etapa final de preenchê-los com poder espiritual consome muito tempo. Um pequeno erro pode facilmente levar à perda de uma oportunidade de avanço devido ao fim da vida. Portanto, pouquíssimos magos ousam escolher os modelos de cristais de talento de nível superior. Mesmo magos excepcionais, como Quanzhang e a dupla Fagia, só ousam escolher os modelos de nível superior quando se apressam para o terceiro estágio. Isso porque a Aliança Estelar tem fornecido cristais de energia divina e núcleos de cristais elementais nos últimos anos, reduzindo significativamente o tempo necessário para os magos do segundo estágio liquefazerem e cristalizarem seu poder espiritual, garantindo que tenha vida útil suficiente para construir os modelos de nível superior. Os modelos de cristais de talento de nível superior são muito desafiadores. Vou ficar com os de nível superior. Concordo. Conheço meus pontos fortes e fracos, e não tenho esse tipo de talento. Se até os modelos de nível superior são tão difíceis, os verdadeiros metal líquido, zona proibida absoluta e chuva de estrelas cadentes devem ser ainda mais impressionantes. Como será que Sun An conseguiu isso? Sun An é um gênio que se tornou um verdadeiro feiticeiro espiritual em apenas 3.000 anos. Como podemos nos comparar a ele? De fato, um gênio mago como Sun An é único em todo o multiverso. Enquanto os outros conversavam, um brilho de distração brilhou nos olhos de Qianwei. Ela se lembrou de quando Sun An se juntou à Casa da Floresta, e todos eram aprendizes de mago.
Agora, anos depois, ela havia se tornado uma maga de segundo estágio, buscando o terceiro estágio, enquanto Sunan já havia avançado para o nível de feiticeira espiritual verdadeira, entrando em um reino pelo qual incontáveis magos ansiavam. O talento e as qualidades inatos de Sunan ultrapassavam em muito sua compreensão. Era assim no passado e continua sendo assim no presente. Qianwei estava perdida em pensamentos quando Kozanga interrompeu de repente. Falando nisso, qual modelo de cristal de talento você escolheu? Qianwei franziu os lábios e disse: meu talento não é tão bom quanto o seu da dupla fagia. Eu não tinha confiança para escolher um modelo de nível superior, então escolhi o de nível superior Zona Proibida Absoluta. Os 3 modelos de cristal de talento, do nível inferior ao nível superior, são conhecidos por sua versatilidade. Falando em Sunan, ele não saiu da Torre do Mago da Luz Estelar recentemente. Por que não o vi lá? Perguntou Fagia de repente. Qianwei respondeu: ouvi de Lese que Sunan foi visitar Maia no Códice da Sabedoria para falar sobre o Reino da Verdade. Capítulo 314. Pedra Quebradora de Fronteiras, o Parlamento da Verdade, Plano do Bosque Sagrado, Torre da Sabedoria. Em um salão espaçoso e iluminado, um homem e uma mulher estavam sentados frente a frente. Uma ninfa aquática, de corpo esguio e gracioso, trouxe 2 xícaras de chá e as colocou sobre a mesa à sua frente, antes de sair graciosamente. O chá rosa claro exalava uma névoa branca, exalando um aroma refrescante. Este é um chá vermelho feito com flores da alma. Ajuda a estabilizar os espíritos verdadeiros e tem um sabor delicioso. Experimente. Maia apontou para o chá à sua frente e disse com um sorriso: nesse caso, não serei educada. Sunan pegou o chá e tomou um gole, com os olhos brilhando levemente. O sabor é realmente bom. Maia sorriu levemente. Eu mesmo cultivei. Depois, você pode levar um pouco. Para os feiticeiros espirituais verdadeiros, as plantas mágicas que os afetam são, sem dúvida, valiosas, mas Sunan não hesitou e aceitou prontamente a oferta. No nível deles, mesmo as plantas mágicas mais preciosas não eram mais consideradas extraordinárias. Para os feiticeiros espirituais verdadeiros, apenas itens relacionados à lei eram verdadeiramente considerados preciosos. Maia tomou um gole de chá e olhou para a calma Sunan, sentindo-se um pouco maravilhada. Embora soubesse que Sunan eventualmente se tornaria uma feiticeira espiritual verdadeira, a velocidade com que esse dia chegou superou em muito suas expectativas. Ela se considerava um gênio, entre o grupo de descendentes de espíritos verdadeiros, seu talento estava entre os mais altos. Ela não conseguia deixar de se orgulhar disso. Mas, comparada a Sunan, de repente se sentiu inferior. Avançar para uma feiticeira espiritual verdadeira em menos de 3.000 anos, e nem mesmo uma descendente de espírito verdadeiro. Esse talento está além da descrição de um monstro. O coração de Maia se encheu de admiração, mas sua expressão permaneceu calma, e ela olhou para Sunan com um sorriso nos olhos. Desta vez, você surpreendeu muita gente, e agora todo o reino feiticeiro está discutindo o seu avanço. A reputação de Sunan no reino feiticeiro não era pequena, limitando-se aos níveis médio e inferior. Os feiticeiros espirituais verdadeiros talvez já tivessem ouvido falar de suas conquistas, mas não prestavam muita atenção. No entanto, agora que ele havia avançado para um feiticeiro espiritual verdadeiro, a situação era completamente diferente. Mesmo no vasto multiverso com inúmeras formas de vida, os feiticeiros espirituais verdadeiros estavam, sem dúvida, entre os mais poderosos. O avanço de qualquer feiticeiro espiritual verdadeiro no multiverso era um evento altamente antecipado, atraindo a atenção de inúmeros seres poderosos. Até as divindades prestariam atenção nisso. Sem mencionar os feiticeiros espirituais verdadeiros das principais facções de feiticeiros. Agora, o nome de Sunan havia se tornado verdadeiramente famoso em todo o multiverso. Inúmeras pessoas, tanto abertamente quanto secretamente, estavam prestando atenção nele e na Aliança Estelar. Sunan balançou a cabeça com um sorriso e disse:
Tenho estado ocupado consolidando meu reino durante esse tempo e não tive tempo para acompanhar esses assuntos. Entendo, Mai assentiu levemente. O rápido avanço de Sun An para um feiticeiro espiritual verdadeiro não se deveu apenas ao seu talento excepcional, mas também aos tremendos esforços que ele havia feito nos bastidores. Na verdade, qualquer pessoa que pudesse avançar para um feiticeiro espiritual verdadeiro era um maníaco por cultivo. Mai sabia que Sun An não tinha vindo até ela apenas para se atualizar, então, após uma breve conversa, ela foi direto ao ponto. Você veio aqui pelo reino da verdade, não é? A expressão de Sun An ficou séria, e ele assentiu. Isso mesmo. Eu quero uma pedra quebradora de fronteiras. A mão de Maia, que segurava a xícara de chá, parou por um instante, e um olhar de surpresa brilhou em seus olhos ao olhar para Sun An. Ele não esperava que Sun An soubesse sobre a pedra quebradora de fronteiras. O reino da verdade não era fácil de entrar, e a razão para isso era a pedra quebradora de fronteiras, a chave para entrar no reino da verdade, que somente os feiticeiros espirituais verdadeiros que a possuíam podiam entrar e sair livremente do reino da verdade. Dizia-se que um feiticeiro espiritual verdadeiro havia obtido acidentalmente a pedra quebradora de fronteiras e descoberto o reino da verdade. No entanto, na maioria dos casos, a pedra quebradora de fronteiras só podia ser encontrada no reino da verdade, e sua quantidade era muito limitada. Divindades e feiticeiros espirituais verdadeiros frequentemente disputavam a pedra quebradora de fronteiras, pois ela representava um ponto no reino da verdade. A pedra quebradora de fronteiras não era segredo entre os feiticeiros espirituais verdadeiros, mas pouquíssimos feiticeiros de nível médio e baixo sabiam de sua existência. Maia estava curiosa sobre onde Sun An havia obtido essa informação, mas não insistiu. Depois de pensar por um momento, disse: se você sabe sobre a pedra quebradora de fronteiras, também deve saber o quão rara e difícil é obtê-la. Sun An assentiu, indicando que entendia. Se a pedra quebradora de fronteiras fosse fácil de obter, divindades e feiticeiros espirituais verdadeiros não teriam que brigar por ela com tanta frequência. A produção de pedras quebradoras de fronteiras é atualmente controlada pelas principais facções de magos. Embora feiticeiros espirituais verdadeiros de outras facções de magos tenham obtido pedras quebradoras de fronteiras no reino da verdade, elas são extremamente raras, e pode levar milhares de anos para testemunhar tal evento. Portanto, os recém-promovidos feiticeiros espirituais verdadeiros de outras facções de magos que desejam adquirir uma pedra quebradora de fronteiras só podem fazê-lo comprando-a das principais facções de magos. Para melhor administrar os assuntos do reino da verdade, incluindo o Códice da Sabedoria, todas as principais facções de magos estabeleceram um órgão governamental flexível chamado Parlamento da Verdade há 10.000 anos. De acordo com as regras do Parlamento da Verdade, cada facção de magos de segundo escalão pode obter uma pedra quebradora de fronteiras do Parlamento da Verdade a um determinado custo. Sun An ouviu atentamente. Em sua vida anterior, ele ouvira algumas informações sobre o reino da verdade, mas eram fragmentadas, pois ele ainda não havia verdadeiramente alcançado esse nível. Agora, ao combinar as palavras de Maia com suas memórias, todas elas estavam sendo confirmadas uma a uma. Na verdade, o chamado Parlamento da Verdade é uma organização estabelecida pelas principais facções de magos para excluir as facções de magos mais fracas e monopolizar melhor os interesses do reino da verdade. Em todo o multiverso, se tivéssemos que escolher uma organização para representar o reino dos magos, seria o Parlamento da Verdade. Na realidade, o Parlamento da Verdade também poderia ser considerado a vanguarda da resistência dos magos contra as divindades. Antes de Sun An unificar a região noroeste, havia também uma organização de magos chamada Parlamento da Verdade. No entanto, comparado a este Parlamento da Verdade, o primeiro era como uma gota no vasto oceano. Não há comparação.
Embora o Parlamento da Verdade tenha sido estabelecido para monopolizar os benefícios do Reino da Verdade, se eles bloqueassem completamente o caminho para os feiticeiros espirituais verdadeiros de outras facções de magos entrarem no Reino da Verdade, isso poderia não ser um problema a curto prazo, mas a longo prazo, essas facções de magos certamente guardariam ressentimentos. Eles poderiam eventualmente se unir em rebelião, lutando para tomar as pedras quebradoras de fronteiras. Eles podem não ser capazes de competir com o Parlamento da Verdade, mas não precisam enfrentar todo o Parlamento. Eles só precisam escolher uma grande facção de magos como seu ponto de ruptura. Até formigas podem matar um elefante quando se unem, e as facções de magos são muito mais poderosas que formigas. Além disso, as principais facções de magos não são unidas e frequentemente guardam ressentimentos significativos entre si. Se uma das principais facções de magos for sitiada, as outras dificilmente intervirão, muito menos oferecerão assistência. Ninguém quer se tornar esse ponto de ruptura, então só podem abrir mão de uma parte de seus interesses para apaziguar as outras facções de magos. Isso levou à regra que Maia mencionou. Qual é o custo? Perguntou Sunan. Maia levantou 2 dedos. Há 2 condições. A primeira é se juntar ao Parlamento da Verdade. Quando o Parlamento da Verdade organiza uma ação conjunta, o membro e sua facção de magos afiliada devem participar. Contanto que a tarefa não seja muito excessiva, o membro e sua facção de magos não podem recusar. Os olhos de Sunan brilharam pensativamente, concordando com a cabeça. Esta condição não é excessivamente severa e ainda há bastante espaço para negociação. Se o pedido for realmente desvantajoso para a Aliança Estelar, ele pode recusar sem hesitar. O Parlamento da Verdade não espera controlar uma facção de magos apenas por meio das pedras quebradoras de fronteiras. A segunda condição é o preço da compra da pedra quebradora de fronteiras. Maia fez uma pausa e então levantou um dedo. 1 milhão de cristais mágicos de nível inferior. As sobrancelhas de Sunan se ergueram. Este preço não é baixo. Usando cubos mágicos para a síntese, seriam necessárias aproximadamente 200 pedras mágicas de nível superior para criar um cristal mágico de nível inferior. Em outras palavras, 1 milhão de cristais mágicos de nível inferior equivalem a 200 milhões de pedras mágicas de nível superior. Essa estimativa se baseia nos custos mais baixos do uso de cubos mágicos para a síntese. Em uma transação real, 1 milhão de cristais mágicos de nível inferior sem dúvida excederia o valor de 200 milhões de pedras mágicas de nível superior. Mesmo para uma facção de magos de segundo nível, essa é uma despesa significativa. No entanto, Sunan não hesitou e concordou sem demora. Embora 1 milhão de cristais mágicos de nível inferior seja um preço alto, obter a pedra quebradora de fronteiras é de extrema importância para ele. Maia não se surpreendeu com a concordância de Sunan, pois o fascínio do Reino da Verdade era tentador demais para qualquer feiticeiro espiritual verdadeiro recusar. Há mais uma coisa. O Parlamento da Verdade não tem pedras quebradoras de fronteiras em estoque no momento. Teremos que esperar por um novo suprimento, o que pode levar algum tempo. Entendo. Sunan já havia previsto isso. Ele já havia se preparado para esperar por décadas ou até séculos. Por enquanto, sua essência divina ainda poderia sustentar seu cultivo, e ele não precisava se apressar. Após terminar em seus negócios, Sunan não se demorou e se despediu do plano do bosque sagrado. Ao retornar à Torre do Mago da Luz Estelar, mergulhou direto no laboratório. Recentemente, além do cultivo, Sunan também havia passado um tempo considerável criando golems de corpo divino. Ele já havia concluído o primeiro golem de corpo divino, e o segundo estava em seus estágios finais. Dentro do laboratório, a luz brilhante da lâmpada de pedra de mana iluminava o espaçoso cômodo, lançando também um brilho sobre a criatura peculiar na bancada. Se alguém apenas observasse a silhueta, era um gigante semelhante a um titã, e mesmo o imponente autômato Vajra ao lado dele só alcançava seus joelhos. Mas, em uma inspeção mais detalhada, era um monstro feio.
Sua cabeça era pequena, mas sua boca era grande, ocupando cerca de 1/3 de todo o seu rosto. Além disso, suas proporções corporais eram bizarras. Seus braços tinham comprimentos diferentes, suas pernas variavam em espessura, sua parte superior do corpo era longa enquanto a inferior era curta, e até mesmo sua pele era irregular, cada parte de uma cor diferente. A aparência geral assemelhava-se a um monstro costurado ou a um golem de carne mal feito, montado às pressas a partir de várias partes do corpo. No entanto, enquanto Sunan olhava para este golem feio, um sorriso satisfeito e encantado surgiu em seu rosto. Os materiais de carne e osso usados para criar o golem do corpo divino não se limitavam a cadáveres divinos. Eles também incluíam a carne e o sangue de muitas criaturas poderosas, com os cadáveres divinos servindo como núcleo e os outros como ingredientes suplementares. O núcleo mais crucial era feito de um cristal de alma lendário e um cristal de energia divina. Número 1. Energize o golem do corpo divino. Comando recebido, iniciando a energização. Quando a voz mecânica monótona soou, uma luz azul ofuscante iluminou repentinamente o lado direito da parede de entrada do laboratório, espalhando-se rapidamente pelas juntas da parede, como uma teia veloz como um raio pelo chão, e então se estendendo para cima em direção ao golem do corpo divino. Zumbido. Um som profundo de transmissão de energia reverberou dentro do golem do corpo divino, e um brilho fraco emergiu de suas órbitas oculares. Sob a orientação do rastro de cristal, a energia se espalhou rapidamente por todo o golem do corpo divino, ativando-o rapidamente. No momento seguinte, o golem do corpo divino sentou-se abruptamente, parou por um instante e então pulou da bancada com um baque alto, permanecendo imóvel diante de Sunan. Seu corpo enorme e imponente exalava uma pressão opressiva semelhante à de uma montanha. Sunan assentiu silenciosamente, aguardando pacientemente a conclusão do processo de energização antes de emitir novos comandos. Ative o modo divino. Ao receber o comando, o corpo do golem do corpo divino tremeu repentinamente, e um rugido rouco e baixo emanou de sua garganta, envolvendo todo o laboratório como uma inexplicável sensação de opressão, desespero e ódio. Mesmo com a força de Sunan, ele sentiu uma onda de opressão invadi-lo naquele momento. Com a expressão inalterada, ele observou atentamente o golem à sua frente. Um brilho sombrio emanou de dentro do golem, e sua forma se transformou rapidamente, contorcendo-se como uma criatura de corpo mole. Rapidamente, ele assumiu várias formas estranhas. Inúmeros rostos se agitaram e emergiram, cada um gritando de agonia e fúria, transformando-se rapidamente chamando um nome. O som era diferente de qualquer idioma conhecido. Sunan não conseguia entender o significado do som, mas adivinhou o que ele estava chamando, o nome divino da Rainha Aranha. Em um instante, o monstro originalmente feio e costurado desapareceu, substituído por uma mulher com um rosto bonito e uma figura cativante. Seu corpo esguio e curvilíneo estava envolto em uma longa capa e túnica tecidas com seda transparente de aranha, tornando-a incrivelmente atraente e cativante. Na palma da mão, ela segurava uma adaga verde de aranha que cintilava com um brilho arrepiante e sinistro sob a luz da pedra de mana. Toda a sua aparência era idêntica da Rainha Aranha caída. Nada mal. Um sorriso surgiu nos lábios de Sunan. Este era o verdadeiro poder do golem de corpo divino. Em seu estado normal, era apenas ligeiramente mais poderoso que o golem supremo, longe da destreza de combate de um feiticeiro espiritual verdadeiro. A razão pela qual podia ser comparado a um feiticeiro espiritual verdadeiro era seu modo divino. Após ativar o modo divino, o golem de corpo divino podia se transformar na divindade cuja carne e sangue foram usados para criar o golem, ganhando assim uma parte do poder de combate dessa divindade. No modo divino, o golem de corpo divino não apenas retinha a destemor inerente, a força ilimitada e a defesa formidável do golem, como também adquiria uma parte do poder da divindade. Essa combinação tornava o golem de corpo divino uma força formidável a ser reconhecida, rivalizando com um feiticeiro espiritual verdadeiro. Capítulo 315
A cidade flutuante. Motivado pela curiosidade, Sunan levou o golem do corpo divino ao plano elemental para um teste prático de combate. Os resultados não o decepcionaram. Mesmo usando apenas 5 ou 6 décimos de sua força, o golem do corpo divino no modo divino foi capaz de lutar contra ele sem ficar para trás. Desde sua ascensão ao verdadeiro feiticeiro espiritual, Sunan vinha se familiarizando diligentemente com o poder da lei, pesquisando suas aplicações. Por exemplo, o buraco negro da gravidade, que ele não conseguia controlar antes, agora pode ser facilmente liberado. Mesmo que os níveis das duas leis não fossem particularmente altos, o fato de ele poder controlar duas leis ao mesmo tempo significava que sua força de combate já havia superado a maioria dos feiticeiros espirituais verdadeiros de nível de maestria. O fato de o golem do corpo divino poder lutar contra um Sunan usando 5 ou 6 décimos de sua força era uma prova de seu poder. Ainda há espaço para melhorias no golem de corpo divino. Podemos aprimorá-lo ainda mais incorporando a carne e o sangue de mais criaturas mágicas para aprimoramentos. Com o cubo de síntese em mãos, Sunan estava confiante de que poderia fortalecer o golem de corpo divino até, pelo menos, o nível de um feiticeiro espiritual verdadeiro de nível manipulação de uma lei. Após o teste prático, Sunan ficou satisfeito e convocou o golem de corpo divino. Em seu anel espacial, ele também tinha outro golem de corpo divino, criado a partir do cadáver divino da deusa da lua, que era ligeiramente menos poderoso do que o feito a partir do cadáver divino da rainha aranha, mas ainda alcançava o 4º nível. Preciso dar nomes a eles. Sunan ponderou por um momento antes de tomar uma decisão. Vamos chamá-los de Lua e Aranha. Com esses 2 golems de corpo divino, compensamos grande parte da fraqueza da aliança estelar em força de combate de alto nível. Sunan ficou muito satisfeito. A chave era que esses 2 golems de corpo divino pudessem ser carregados com ele. No futuro, se ele fosse a lugares perigosos, poderia levar um ou até os 2, fornecendo um trunfo quando necessário. Pensando em trunfos, Sunan mergulhou em profunda reflexão novamente. Após sua ascensão ao nível de feiticeiro espiritual verdadeiro, seu sistema de combate havia passado por mudanças radicais. Os métodos de trunfo que ele possuía antes, como as gravuras de alquimia, habilidades de talento e bruxaria, estavam basicamente obsoletos e serviam apenas como suplementos ao seu sistema de combate, não podendo mais atuar como trunfos. A única coisa que ainda tinha alguma utilidade era a gema da regra. Mas a gema da regra também precisa ser aprimorada, sintetizada e aprimorada para aumentar seu poder. Pensando na pedra preciosa da lei, Sunan teve um lampejo de inspiração. A essência da pedra preciosa da lei era selar o poder da lei que excedia um nível controlável e utilizável em uma pedra preciosa por meios especiais, e então liberá-la para lutar contra o inimigo durante as batalhas. Em essência, era usar um meio para utilizar um poder da lei de nível superior. No entanto, esse método de uso era particularmente rude, e só era possível causar dano ao inimigo por meio de explosões momentâneas, desperdiçando a maior parte do poder da lei no processo. Mas se alguém pudesse encontrar uma maneira de usar o poder da lei de alto nível de forma mais estável ou até mesmo omitir o meio e controlar diretamente o poder da lei de alto nível, isso não permitiria lutar além do seu nível. Os olhos de Sunan se iluminaram gradualmente, e quanto mais ele pensava nisso, mais sentia que valia a pena tentar. Ele já podia usar o cubo de síntese para sintetizar poder da lei de alto nível, contanto que conseguisse resolver o problema de armazenar e usar esse poder da lei. Uma vez bem sucedido, ele teria um trunfo para lutar além do seu nível. Mais uma tarefa a ser concluída. Sunan respirou fundo e se virou para abrir uma fenda espacial, deixando o plano elemental. De volta à Torre do Mago da Luz Estelar, Leslie acabara de enviar alguém para entregar a lista de materiais necessários para a construção da cidade flutuante. A lista detalhava os vários materiais necessários para a construção da cidade flutuante, uma coleção vasta e abrangente. Sunan pegou a lista e a examinou cuidadosamente.
O valor estratégico da cidade flutuante era equivalente a uma fortaleza espacial de super grande escala que pudesse acomodar mais de 100.000 pessoas e tivesse um sistema ecológico completo, permitindo-lhe flutuar no universo por milhares de anos. Seu nome estratégico era Super Grande Fortaleza Integrada de Defesa Estratégica, teoricamente capaz de enfrentar o reino divino das divindades. Uma cidade flutuante que não pudesse enfrentar o reino divino não era uma cidade flutuante de verdade. Por esse motivo, a quantidade de materiais necessária para construir tal cidade flutuante era extremamente vasta. Não apenas havia inúmeros tipos de materiais, mas alguns deles eram necessários em quantidades astronômicas. Tomemos como exemplo o aço e a pedra encantados. Esses dois eram os materiais básicos necessários para a construção da cidade flutuante, usados para construir o corpo principal. Mesmo uma cidade flutuante básica teria uma área de pelo menos 10 km², e pode-se imaginar a quantidade de aço e pedra encantados que seriam necessários. De acordo com planos de Sun Quan, a cidade flutuante que ele queria construir teria uma área de cerca de 20 km². O consumo de aço e pedra encantado seria ainda maior. Aço encantado era uma boa opção, já que a Aliança Estelar controlava um plano com abundante minério de ferro, que podia ser extraído, fundido e então encantado e fortalecido diretamente pelos feiticeiros sob seu comando. O desafio era coletar os materiais pétreos, especialmente obsidiana e mármore de Carrara. A obsidiana é um material comumente usado entre os magos. Quando reforçada com magias, torna-se extremamente dura, tornando-a adequada para a construção de muros, edifícios ou até mesmo para a criação de golems. Quando Sun Quan estava prestes a iniciar a construção da cidade flutuante, toda a fundação deveria ser feita com obsidiana. Quanto ao mármore de Carrara, é o tipo de mármore mais fino e puro. Este mármore tem pouquíssimas impurezas, é branco como jade e tem uma textura sólida, porém fina. É um excelente material para conduzir energia mágica e pode ser usado para construir a rede de transmissão de energia da cidade flutuante. Vale ressaltar que a cidade do meteoro, nas profundezas do mar, foi construída com obsidiana e jade branco. Sua fundação e a maioria de suas estruturas foram feitas desses materiais. Mais tarde, Sun Quan desmantelou toda a cidade do meteoro, e os materiais obtidos dela ainda estão no depósito, aguardando para serem usados na construção da cidade flutuante. No entanto, comparada à cidade flutuante, a cidade do meteoro era de menor escala. Os materiais obtidos com o desmantelamento preencheram apenas uma pequena parte da quantidade necessária, deixando uma lacuna significativa. Além de aço e pedra encantados como materiais básicos, a construção da cidade flutuante também requer uma grande quantidade de metais raros, cristais e outros materiais preciosos. Por exemplo, a quantidade de mitril necessária é impressionante. Instalações como o anel flutuante, dispositivos antigravidade e dispositivos de propulsão elemental exigem mitril. Um cálculo aproximado mostra que a produção de mitril no continente luz estelar por 100 anos está longe de ser suficiente para atender a demanda. Após examinar rapidamente a lista e confirmar que nada estava faltando, Sun Quan emitiu a ordem para coletar recursos e então se dirigiu ao topo da Torre do Mago. Número 1. Exiba o projeto da cidade flutuante. Comando recebido. Um modelo tridimensional apareceu lentamente diante de seus olhos. Era a estrutura da cidade flutuante projetada por Sun Quan, que levou vários meses para ser construída. Semelhante à Torre do Mago, a estrutura da cidade flutuante pode ser dividida em 3 partes: suprimento de energia, planejamento espacial e equipamento de combate. O suprimento de energia pode ser categorizado em fornalha elemental, rede de transmissão de energia e dispositivo flutuante. A fornalha elemental, sendo uma das instalações centrais de toda a cidade flutuante, também é sua linha de vida. Ela fornece energia para toda a cidade, sustentando as operações diárias e o consumo de combate. A fornalha elemental geralmente está localizada no centro da cidade flutuante, junto com o cristal central.
Quanto à rede de transmissão de energia, ela pode ser considerada um traço de cristal de ultra grande escala. Ao usar o mármore de Carrara para traçar um vasto duto de transmissão de energia por toda a cidade flutuante, incluindo a fundação e as estruturas de superfície, uma rede de transmissão massiva é formada, permitindo que a saída de energia da fornalha elemental alcance qualquer canto da cidade flutuante em um instante. Esta é a função da rede de transmissão de energia. Mesmo a partir de uma descrição literal, pode-se perceber que se trata de um projeto gigantesco. A função do dispositivo flutuante é permitir que a cidade flutuante flutue e voe. É semelhante ao anel flutuante da Torre do Mago, mas em uma escala maior, com uma composição mais complexa, consistindo em centenas de anéis flutuantes e inúmeros dispositivos antigravidade. A segunda parte da cidade flutuante, em termos de planejamento espacial, também é semelhante à Torre do Mago, mas o número e a escala das instalações são vários níveis mais altos. Além disso, haverá algumas novas instalações. Por exemplo, o Parque Ecológico, a Praça Central, a Torre Central, a área de ancoragem da Torre Flutuante e a prisão à prova de magia, entre outras. O Parque Ecológico é um enorme campo de criação, semelhante à Floresta do Dragão. A terceira e última parte da cidade flutuante é o equipamento de combate, que geralmente é composto por 3 partes. A primeira parte é a legião de golems. Normalmente, o número de golems em uma cidade flutuante não é pequeno, e geralmente não são menos que 10.000. Além disso, seus níveis são pelo menos lendários. Assim como os golems de argila, pedra e carne, a força de trabalho básica não é adequada para sequências de combate em cidades flutuantes. No máximo, eles são usados como mão de obra geral. Dentro da cidade flutuante, até mesmo construções poderosas como golems de aço sombrio e golems de diamante são consideradas sequências de combate de nível médio. O golem supremo geralmente faz parte da sequência de combate avançada. Subindo na hierarquia, a sequência de combate final da cidade flutuante geralmente é reservada para guardiões arcanos, construções com armadura de mana, sábios de Mithril e outras construções lendárias. Essas construções lendárias geralmente possuem capacidades de combate que superam as de um típico feiticeiro cristalizado de 3º nível. São quase equivalentes a um feiticeiro cristalizado de 3º nível que domina as regras e está a apenas um passo de condensar um espírito verdadeiro. São ligeiramente inferiores ao golem do corpo divino e geralmente são usados para lidar com divindades. Por esse motivo, essas construções alquímicas de alto nível são extremamente caras de construir devido às suas limitações de tamanho. Uma cidade flutuante típica possui apenas um punhado de construções lendárias. Somente ao enfrentar inimigos extremamente poderosos uma cidade flutuante ativará sua sequência de combate final e despachará construções lendárias. Sunan já tinha algumas ideias sobre qual construção lendária usar como sequência de combate para sua cidade flutuante, mas ainda precisava realizar mais pesquisas para finalizar sua decisão. A segunda parte do equipamento de combate é a barreira de defesa de energia super grande e o sistema de defesa de labirinto. A primeira é semelhante ao campo de energia de proteção de labirinto da Torre do Mago, mas em uma escala maior e com defesas mais fortes. O último é um dispositivo ofensivo e defensivo super grande integrado. O labirinto pode ser considerado uma das maiores conquistas dos magos e sempre foi seu principal meio de defesa contra inimigos. Em termos simples, o labirinto é um sistema de matriz de magia superdimensionado que combina ataque, defesa, ataques estratégicos e muito mais em um só. No entanto, os primeiros labirintos eram focados principalmente na defesa, e foi com base nisso que o campo de energia de proteção do labirinto de nível inferior foi pesquisado como o dispositivo defensivo para a Torre do Mago. Mais tarde, na prolongada batalha contra divindades, os magos desenvolveram gradualmente o sistema de defesa do labirinto em busca de defesas mais fortes. Como uma das maiores conquistas da civilização dos magos, o labirinto é o único sistema de defesa capaz de resistir a um ataque com força total de uma divindade de nível 7.
A terceira parte da cidade flutuante são suas capacidades de ataque de longo alcance, incluindo várias torres de canhão de encantamento, canhões de plasma e canhões de pulso. No entanto, esses canhões são considerados apenas capacidades convencionais de ataque de longo alcance dentro da cidade flutuante. O verdadeiro poder de fogo da cidade flutuante reside em suas capacidades estratégicas de ataque de ultralongo alcance, sendo o canhão de pulso supercondutor de cristal de mana o mais representativo. O canhão de pulso supercondutor de cristal de mana é um tipo de arma de fase, cientificamente conhecida como arma estratégica de energia direcionada por feixe de partículas elementares. Esta arma possui imenso poder, com velocidade de disparo e precisão extremamente altas. É uma arma estratégica desenvolvida tendo divindades como inimigo hipotético. Um único tiro pode ferir gravemente uma divindade fraca. A única desvantagem é que essas armas estratégicas exigem um enorme suprimento de energia. Além da fornalha elemental como núcleo energético da cidade flutuante, não existem essencialmente feiticeiros espirituais verdadeiros capazes de suportar o consumo de energia dessas armas por conta própria. Anteriormente, durante o incidente do abismo de sangue, Sunan testemunhou o uso do canhão de pulso supercondutor de cristal de mana pela Torre Celestial. Ele já tinha uma certa compreensão do impressionante poder destrutivo dessa arma estratégica. Em sua própria cidade flutuante, ele também decidiu instalar o canhão de pulso supercondutor de cristal de mana. Além dos três principais componentes, suprimento de energia, planejamento espacial e equipamento de combate, há mais um aspecto que não pode ser ignorado: o comandante espiritual da torre. Para uma torre de magos de tamanho moderado, um espírito da torre pode ser usado para gerenciar a operação integrada da torre. No entanto, para uma cidade flutuante maior e mais complexa, as capacidades computacionais de um espírito da torre são insuficientes. Um comandante espírito da torre mais avançado deve ser usado como núcleo inteligente para a operação da cidade flutuante. O comandante espírito da torre é um tipo de construção lendária, com capacidades operacionais muito superiores às de um espírito da torre comum. Eles são responsáveis pela operação integrada da cidade flutuante, incluindo computação terminal, registro de dados, comando de combate, assistência experimental e muito mais. Em seu auge, podem escanear e analisar dados diretamente em um raio de centenas de quilômetros. Com o suprimento de energia da cidade flutuante, um avião com aproximadamente o tamanho do continente luz estelar poderia completar a varredura básica da superfície em cerca de 10 dias a meio mês. Observando a maquete em escala real da cidade flutuante à sua frente, Sunan soltou um longo suspiro. Mesmo construir uma cidade habitada por humanos